Olá famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma postagem nessa manhã de quarta-feira. E nesta postagem eu quero falar sobre o uso de algemas. Vossa Excelência Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele precisa sair um pouco do gabinete dele, dos relacionamentos de bastidores dele, né, de afilhado, né, que tinha que estar preso e não está, de JBS, de fornecimento de gado, enfim, tem que sair do gabinete dele e começar a observar as coisas um pouco mais de perto. Aí talvez sim ele tenha uma concepção melhor, né, das suas opiniões. Porque eu quero crer que ele não é mal intencionado. Imagina! De maneira alguma. Em hipótese nenhuma. O senhor ministro, Vossa Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes, é um cara bem intencionado. É um cara reto. Todos estão vendo. As suas decisões são cada vez mais coerentes. Agora, com relação ao uso de algema, eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que, embora seja ex-governador do Rio de Janeiro, Vossa Excelência tem que entender que nós estamos falando de um cidadão que, apesar do seu discernimento político, cultural, etc e tal, ele, de forma dolosa, ele assumiu o risco de matar centenas e milhares de pessoas. E como ele começou a praticar esses crimes? Desviando o dinheiro público para o seu bolso e para a compra de anéis, ou ganho de anéis de 800 mil reais para presente de aniversário para a esposa. O sujeito está condenado a mais de 60 anos de cadeia já. Provavelmente vai pegar mais. E tomara que fique na cadeia, que o Brasil é um paraíso para a criminalidade. E para os políticos, então, nem se fala. É um céu. O Brasil é uma bênção. É uma bênção para os políticos, principalmente. Né? Mas o senhor governador, a partir do momento que ele aceitou desviar dinheiro, ou ele se adaptou a essa regra, a esse círculo vicioso de desvio de dinheiro público, superfaturamento de obras, etc, 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 propinas e tal, ele começou a matar pessoas por falta de médico, ele começou a matar pessoas por falta de remédio, ele começou a matar pessoas de desgosto, né? Porque teve até a situação das próteses, que eram superfaturadas e etc e tal. Ele começou a matar pessoas por falta de educação, que não tinha escola, professores desprestigiados. Ele começou a matar pessoas e fortalecer o mundo criminal, os criminosos, né? Quando ele deixou de investir na segurança pública, ele não deu a estrutura necessária para que a polícia pudesse conter os criminosos. Ele começou a matar pessoas inocentes, necessitadas e carentes, que já não tinham habitação, que já não tinham apoio social absolutamente nenhum. Então vejam a quantidade, e olha, eu estou falando de uma parte, a quantidade de crimes que eu falei até agora. E com tantas condenações,
ele tem que ser algemado sim, conforme o decreto 8.858/2016, que é regulado pelo artigo 199 da Lei de Execução Penal. Vossa Excelência tem que entender que um homem com tantas condenações assim e com outras condenações que estão por vir, existe um fundado receio de fuga. Alguém tentando, o grupo dele, sei lá. Nós não sabemos das ligações que esse homem tinha. Nós sabemos que ele desviou fortunas. Nós sabemos que os morros estão cheios de pessoas sofrendo, com fome, doente, sem apoio nenhum. Isso nós sabemos. Agora, inclusive, com a intervenção federal, para poder conter um pouco. Né? Enquanto na Inglaterra nós tivemos lá, me parece, 150 mortes em um ano, e eles estão horrorizados, porque no ano anterior foram 50 mortes, né? 80% com arma branca. No Rio de Janeiro nós tivemos 251 mortes. Ninguém ficou horrorizado com isso? O porquê dessas 251 mortes? O porquê que o tráfico de drogas naqueles morros se fortalece a cada dia? Porque o governo sempre foi omisso, inclusive o atual. Deixou de pagar salários, desviava o dinheiro, deixou de pagar salário, deixando famílias de policiais, de professores, de funcionários públicos passando necessidade. Eu mesmo tenho parente policial no Rio de Janeiro que, sem receber salário, 13º de 2016, que foi receber agora, passou sufoco e trabalhando dignamente. Sem estrutura nenhuma, sem apoio nenhum, tudo bem, mas trabalhando. E quando tentaram o movimento, não, tem que prender esses caras. Aí já vão recorrer ao Código Penal Militar, que é o que eu sempre falo. Por isso tem que acabar com isso. Tem que haver hierarquia, disciplina, tem que haver tudo isso. Tem que haver. Mas tem que acabar com essa situação de quando a família policial recorre a uma ação que é a última alternativa, porque já reivindicou com papel, já reivindicou verbalmente, já pediu pelo amor de Deus, já enjoelhou, já fez tudo o que podia, aí pratica um movimentozinho Código Penal Militar. É um trabalhador sem direito nesse país. É um trabalhador que vive nos últimos 32 anos sob uma ditadura governista, sem precedentes. Qualquer ação de um representante de classe, de um policial militar representante de classe, imediatamente saiu no jornal, foi feita uma matéria, governador liga pro secretário, o secretário liga pro comandante-geral e já manda pegar o cara. Ou com um PD, um procedimento disciplinar, ou um IPM, um inquérito policial militar, eles querem já pegar o cara, já transfere o cara. Eu fui transferido 5 vezes para São Paulo e voltei para São Carlos. E na última eu cansei, desisti. O Melo pediu minha transferência em São Carlos, depois o PT pediu minha transferência em São Carlos. Eu, um grão de areia no universo, o coronel me escoltou até o comando geral aqui. E a Mares que vem pra bem, que no final acabei contribuindo com o Proerd, no seu início. Cheguei lá no QG, um amigo me viu e falou, estamos precisando de um cara lá, de vários caras, e você é um cara que a gente sabe que faz um trabalho social bacana na área de prevenção às drogas, recuperação de vidas. Vem trabalhar com a gente. Eu falei, bom, já que eu vim para São Paulo, tô aqui, e eu gosto desse trabalho, eu vou com o maior prazer. E aí o coronel Balestreiro me puxou pro Proerd. Então vejam, há males que vem para bem, Deus sabe o que faz.
Então quantas vezes eu não fui perseguido? Quantas vezes eu não fui transferido? Então todos os policiais são assim. Então nós não temos direito nenhum. Nosso direito, a gente costuma brincar, inclusive no meio policial, que o direito do policial é não ter direito. O que não é verdade. Nós somos cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, funcionários públicos, estamos policiais e temos direitos sim. Bem reduzido, estão sufocando a gente. Estão acabando com todos os nossos benefícios que foram conquistados a duras penas. Mas nós temos direitos sim. Tem assistência médica odontológica decente. O pessoal lá se vira nos 30. Outro dia, eu fui fazer uma obturação lá e eu vou repetir isso constantemente. Pô, a oficial que fez a obturação me tratou super bem. Todos tratam a gente super bem, educadamente, mas não tem estrutura. Ela não tinha um auxiliar para ajudar ela. Ela não tinha um auxiliar para ajudar ela. Promoveram 2 concursos públicos, prescreveram os 2 concursos e não convocaram ninguém. E a taxa de inscrição que foi paga? Devolveram? Se não convocaram ninguém, prescreveu os 2 concursos, tem que devolver a taxa de inscrição. Então esse país tem que mudar. Isso aí tem que ser fiscalizado. Quem que tem a obrigação de fiscalizar isso aí? Agora que começaram a convocar alguns médicos especialistas lá no HM, no Hospital Militar. Que até esses dias tinha um urologista que não conseguia atender todo mundo. E ainda mesmo assim, quando ele estava afastado, não tinha ninguém. E a grande maioria do efetivo policial militar no estado de São Paulo é masculino. Tem a questão de câncer de próstata. A gente tem esses cuidados. Ou seja, nós temos direitos sim. Nós temos que brigar pelos nossos direitos. Brigar pelos nossos direitos. Sabe? Não é sair do PSDB, ir pro PP e arrumar emprego para a filha no CEAGESP. Isso não. Isso não. Nós temos que ter gente que ajude. Olímpio, Augusto tem ajudado bastante. Tem cumprido com a parte deles dentro do possível. E eu não estou puxando o saco pros 2 porque eu tenho algum relacionamento. Nem converso com eles hoje em dia. É que nós temos que avaliar quem ajuda e quem não ajuda. Né? Telhado ajudou? Politicamente falando? Não ajudou. Né? Coronel Camilo ajudou? Não ajudou. Ajudou em partes. Vamos considerar. Ajudou em partes. Foi bom. Em partes. Mas a grande maioria ficou sem nada. Nós ficamos sem nada. E a nossa integralidade acabando. E nós não temos direitos como os do CLT, hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, nada. Nem direito de participar de projetos sociais. Então, Vossa Excelência o ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, sabe, viaja na maionese. Tem que meter a algema nos braços e nas pernas. Por quê? Corre-se o risco de tentarem resgatá-lo, devido à quantidade de anos que ele já foi condenado e a perspectiva de novas condenações, né? E também pelo item do perigo à integridade física própria ou alheia causado pelo preso ou por terceiros, que é o que eu estou dizendo. Então, é para a própria segurança dele também. Né? Então é aquela história. Nós estamos falando de um sujeito que praticou crimes horripilantes, diretamente e indiretamente. E quem tem condição de avaliar são os agentes. Os agentes têm condição de avaliar. Os agentes que estão lá, delegado federal, agentes federais, eles que têm que avaliar o local, a forma, como eles vão conduzir o trabalho deles da melhor maneira possível,
preservando a integridade física do preso e evitando qualquer tipo de ação que possa prejudicar aquela operação. Então o senhor já favoreceu ele, trazendo do Paraná para o Rio de Janeiro? Tá bom, não tá? Não tá bom? Vossa Excelência não entende que tá bom? Eu acho que não tá bom. Mas se Vossa Excelência entendeu que tá bom, trazer ele do Paraná para o Rio de Janeiro, então tá bom, ó. O senhor, ó, é tanta coisa boa que o senhor tem feito, e são tantas informações que estão chegando a respeito do senhor, que o senhor vai terminar a carreira do senhor de maneira linda. Sensacional. Sensacional. Muito boa. Não é só o senhor não, viu? Tem alguns que estão pegando uma caroninha com o senhor também. Viu, senhor ministro? Então, entenda isso, viu? Existe regulamentação, tá? Tem que ser cumprido. Ah, mas o preso ele não apresenta nenhum tipo de perigo de fuga, etc. Mas não é só isso, senhor ministro. Não é só isso, senhor ministro. Agora, se não houver nenhuma situação, nada... Eu fui policial há 30 anos, eu cansei de conduzir detidos para o DP sem algema. Sem algema. Mas depende das circunstâncias. Quem avalia é o agente. O agente que está ali que avalia. Não é? Se eu tomo um reverso ali e perco a minha vida, o senhor vai virar as costas, vai ignorar, vai dar, não sei de nada. Não vi nada, não sei de nada. Não é assim? Né? O senhor viu a quantidade de policiais militares que morreram no Rio de Janeiro? O senhor viu a quantidade de policiais militares que morreram durante um ano? O senhor viu a quantidade de policiais militares que morreram, se eu não me engano, Roraima, aquela região lá de Tocantins, né? Enfim, o senhor tá acompanhando ou não? Ontem mesmo vi uma matéria, não me lembro o estado, 17 policiais militares assassinados. O senhor está acompanhando? Não acompanha nada. O senhor gosta de ir para Portugal, para Alemanha, né? Participar dos eventos, né? Coisa linda. Muito bom, hein? Então, Vossa Excelência tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Vossa Excelência dá uns pitacos assim que eu fico envergonhado. Envergonhado. Sabe por quê? Porque são cenas e pitacos que vão pro mundo afora. Aí, às vezes me perguntam, amigos meus que moram fora do país, ou até estrangeiros, eu falo assim, gente, eu fico sem palavras. Sem palavras. Então, com relação a Vossa Excelência, né, fica esclarecido que existem regras sim, né, e que quem tem que avaliar, quem avalia a situação são os agentes, né, e ninguém tá ali para prejudicar ninguém. Na verdade, o bom seria se o governador Sérgio Cabral não estivesse ali, estivesse cumprindo com o seu dever. Limpo. E não tivesse roubado o estado do Rio de Janeiro. Aí, isso seria o bacana, o lindo. Aí eu aplaudiria. Mas não foi isso que aconteceu, né? Vossa Excelência sabe que não foi isso que aconteceu, né? Então, eu encerro por aqui essa postagem. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares.